Olá, meninos! Essa é uma aula breve sobre coesão e coerência, a articulação textual. Antes de começar a nossa aula, vamos ler um trechinho de um poema do Carlos Drummond de Andrade e pensar sobre o que ele diz. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra, e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Vamos pensar que a construção do sentido, ela não reside apenas no significado isolado das palavras. É preciso pensar como se dá a organização dessas palavras na formação de uma oração, na organização de orações para constituir um período e na organização desses períodos, construindo parágrafos e o texto como um todo. Para isso, a gente vai pensar um pouquinho nessa questão de que a coerência, ela é a construção do sentido. E essa construção, ela se dá através de alguns mecanismos coesivos, que podem ser subdivididos em dois tipos. A coesão referencial, que é aquela que cria no interior do texto um sistema de relação entre palavras e expressões, permitindo que o leitor identifique os referentes sobre os quais se fala no texto. Já a coesão sequencial é aquela que cria no interior desse texto as condições para que o discurso tenha uma continuidade. Ela é, na realidade, uma articulação formal do texto, essencial para estabelecer relações lógicas. A coesão referencial, ela pode se dar através dessas 5 maneiras principais. A anáfora, que no caso é a retomada de algo que já foi mencionado dentro do texto. A catáfora, que é uma referência antecipada de algo que virá nesse texto, que aparecerá posteriormente. A substituição, que é a utilização de algum sinônimo ou termo que faça referência a algum elemento que está contido dentro desse texto. A repetição ou reiteração, que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque ela mantém uma relação direta com os textos literários. Se você utilizar a repetição dentro de um texto discursivo ou dissertativo, isso pode ser considerado um erro. E por fim temos a contiguidade, que é o uso de termos pertencentes a um determinado campo semântico. Em relação à coesão sequencial, é importante a gente pensar em 2 aspectos: a questão da flexão de tempo e modo e o uso de conjunções. Numa narrativa, por exemplo, esse uso de diferentes flexões de tempo e modo nos permite observar a ordem dos acontecimentos e verificar se um narrador sugere ou se ele tem certeza daquilo que ele narra. Já num texto dissertativo, isso pode nos auxiliar a dar aquela impressão de neutralidade, a perceber a divisão entre aquilo que se constata e o que de fato se argumenta. As conjunções também têm um papel importante nessa construção dos sentidos entre essas orações e entre esses períodos. Vamos ler esse texto com atenção, observar principalmente as partes que estão em negrito. Castigo. Não foi por maldade que ela negou o doce ao colega. A pobre menina mimada estava acostumada a nunca dividir. Os pais eram completamente ausentes. Eles sabiam que os mimos diários não preencheriam aquele espaço no canto esquerdo da jovem criatura, aquele cantinho escondido do peito estreito do ser em construção. Mas encontravam-se demasiadamente atarefados, o escritório em franca decadência, e a arquitetura daquela pequena vida passara a ser um projeto em desenvolvimento daqueles que nunca se termina. Mais um projeto inacabado, encostado no canto do sofá, olhando fixamente para a televisão desligada. Observem como essas palavras em negrito são de alguma maneira responsáveis pelo sentido total do texto. Nessa análise, a gente pode perceber que o ela, que aparece ali associado ao item 1, ele faz referência sim a algo que está contido no texto, mas não é algo anterior a essa enunciação. Ele faz referência à pobre menina que aparece no segundo período. Já o item 2, eles, faz referência a algo que já foi mencionado no texto, no caso, os pais. Portanto, o item 1 constitui-se em um elemento catafórico e o item 2
em um elemento anafórico, ou seja, catáfora, algo que vem antecipando uma ideia que vai ser dita depois. E eles, elemento anafórico, retoma algo que já foi dito no texto. No item 3, nós temos ali sabiam e preencheriam. Observe que existe uma relação entre esse pretérito imperfeito e esse futuro do pretérito, ou seja, a combinação desses dois verbos dá uma ideia sequencial ao texto. No item 4, jovem criatura, a gente pode perceber que essa jovem criatura aparece em substituição à pobre menina mimada, ou seja, o referente dentro desse mundo criado é o mesmo. No exemplo 5, eu tenho as palavras construção, escritório, arquitetura, projeto em desenvolvimento, projeto inacabado. Todas essas palavras estão associadas de alguma forma ao mesmo campo semântico. Então, no item 4, a jovem criatura, fazendo referência à pobre menina, se dá então através de um mecanismo de substituição. No item 5, todas essas palavras estabelecendo uma relação de um mesmo campo semântico constituem uma relação de contiguidade. E por fim, nós temos ali o elemento mas, a conjunção coordenativa, que estabelece uma relação de adversidade com o que foi dito antes. Portanto, ela é um elemento também sequencial. Assim, nós temos que os itens 1, 2, 4 e 5 são elementos de coesão referencial e os itens 3 e 6 constituem-se de elementos que fazem uma referência sequencial. Bom, por enquanto é isso, meninos. Prestem muita atenção, façam anotações e a gente se vê na aula.